dia, crianças, tudo bem? Hoje a professora deixou um vídeo para vocês relembrarem algo que nós já estudamos, que são os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Depois que você assistiu esse vídeo, você vai realizar as atividades do seu livro. Lá na página 42 do seu livro, nós vamos começar a falar sobre a formação de palavras, a derivação, certo? Então, aqui nós temos a imagem do jornal Folha de São Paulo e aqui nós temos a folhinha que nós vimos que é o jornal para crianças. Vocês podem ver que a palavra folha está aqui e esse se chama folhinha. Então, a folhinha é uma palavra derivada da palavra folha. Vamos ver. O suplemento infantil do jornal Folha de São Paulo se chamava Folhinha. O jornal O Globo, do Rio de Janeiro, tem um conteúdo direcionado às crianças, apenas na internet, em um blog que se chama Globinho. Então, veja, Globo e Globinho. Folhinha é uma palavra da família da palavra folha, assim como Globinho deriva da palavra globo. Várias palavras surgem a partir de palavras primitivas, como livraria e livrinho derivam da palavra livro. São chamadas de palavras derivadas. Então, lembra que quando a prof explicou lá para vocês, é como se a primeira palavrinha fosse a mãe, e dessa palavrinha surgissem várias outras. Então, a palavrinha mãe nós chamamos de primitivo, que é a primeira palavra. E derivados são todas as outras palavrinhas que nascem dessa palavra. Como aqui na folha nós temos a folhinha. A folha é a palavra primitiva e folhinha é a derivada. Só para a gente saber mais, o nosso livro nos traz uma informaçãozinha aqui sobre informação e tecnologia. Atualmente, além dos jornais e revistas impressos, uma grande fonte de divulgação de textos informativos é a rede mundial de computadores, a internet. Portais, sites, blogs fornecem uma grande quantidade de informação sobre os mais diversos assuntos, atualizados praticamente em tempo real, ou seja, conforme os acontecimentos vão sucedendo. Então, além do jornal, a tecnologia tem ajudado muito, a internet principalmente, para divulgar textos científicos. Agora, continuando no tema que nós estávamos falando, em dupla com um colega, pensem em 3 palavras que façam parte da família jornal. Como nós não temos, como estar em dupla, a professora vai colocar algumas palavras aqui que surgem da palavra jornal. Já vai pensando aí se você conhece alguma palavra que deriva da palavra jornal. Nós podemos citar a palavra jornalista, jornaleiro e jornalzinho. São palavras que se derivam da palavra jornal. Que outras palavras você conhece da família da palavra folha? Você pode anotar aqui embaixo da número 2 algumas palavrinhas que possam ter nascido, da palavra folha. Página 43. Vamos lá. Um dos modos de formar palavras derivadas é adicionar elementos ao começo e ao final de uma palavra primitiva. Por exemplo, aqui nós temos a palavra feliz. Vamos ver uma dessas derivações. Vejam que a palavra feliz está aqui e no início foi colocado in. Então, ficou infeliz. Infeliz é uma palavra que se deriva da palavra feliz. A outra, felizmente. Foi adicionado esse finalmente e a palavra ficou felizmente. Veja que na última palavra foram adicionados elementos tanto ao começo quanto ao final dessa palavra. Então, ela ficou infelizmente. Ainda nos exercícios da página 43, forme palavras derivadas adicionando um dos elementos desse quadro ao final das palavras primitivas a seguir. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, no branco. Branco é a palavra primitiva e agora você vai adicionar uma dessas terminações ao final dessa palavra. Aqui na palavra branco, nós poderíamos adicionar a terminação ura.
e nós teríamos formado a palavra brancura, que é uma palavra que existe. Agora você pode fazer isso com as outras palavras, adicionando ao final delas uma dessas terminações que nós temos aqui. A número 4. Agora forme palavras derivadas, adicionando um dos elementos do quadro ao começo das palavras primitivas a seguir. Então, agora você vai adicionar elementos ao início da palavra, tá? Não ao final, como nós fizemos na outra atividade. Aqui eu tenho a palavra mercado. Eu vou utilizar o primeiro elemento que nós temos aqui, a palavra hipermercado. E ficou assim, hipermercado. Eu também posso utilizar supermercado. Se você quiser colocar os dois exemplos aqui, você pode, tá? Então, agora vocês vão colocar o início da palavra. Atividade número 5 quer te desafiar a formar palavras derivadas que apresentam um acréscimo de elementos no começo e no final. Por exemplo, aqui que nós temos o ocupar. Então, foi colocado o des e o são no final. Ficou desocupação. Desocupação. Formou uma outra palavra derivada que tem elementos no começo e no final. Você pode até fazer uma brincadeira com a sua família para ver quem consegue criar mais palavras vindas de uma só, tá bom? Essa é a nossa aula de português de hoje. Um beijo e até a próxima aula.